Fala galera, seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. Hoje nós vamos ver questões de prova relacionadas ao Microsoft PowerPoint na versão 2010, beleza? Então vamos lá. Primeira questão. A primeira questão traz ali, ó. Observe os ícones a seguir retirados do PowerPoint 2010 em sua configuração padrão. Então você está vendo ali os ícones, né? E ele traz ali a pergunta. Os ícones apresentados são efeitos aplicados ao quê? Aí nós temos lá, alternativa A, nós temos a uma transição, B, a uma animação, C, ao layout de slide, D, a um plano de fundo, ou E, a uma ilustração. Então, observe aqui o que as imagens estão retratando. Então, observa esta imagem aqui principalmente, ó. Esta imagem aqui principalmente é uma imagem que está mostrando aqui como se fosse uma tela e aqui embaixo uma outra tela surgindo, certo? Por isso o termo esmaecer. E aqui, ó, eu tenho uma tela que vai ser, no caso, empurrada, né? Como você está vendo aqui. E surge uma nova tela. A mesma coisa é aqui. Eu tenho uma tela que vai ser coberta por outra. Pela direção da seta que nós temos aqui, ele vai fazer esse movimento, né? Da direita para a esquerda. E o piscar, que é aqui um elemento que vai fazer com que a tela surja desta maneira. Então, esses elementos que nós estamos vendo, trata-se do quê? De uma transição, de uma animação, de um layout de slide, de um plano de fundo ou de uma ilustração. Se muda conforme a gente troca a tela, nós estamos falando de uma transição, né? Então, a alternativa correta é a alternativa A. Agora, é importante saber o nome desses elementos? É importante, sim. Então, olha só, eu vou trazer para você, aqui no nosso PowerPoint, dentro da guia Transições, que é essa daqui, ele traz todos esses elementos aí que você está vendo, ó. Nenhum, que é o padrão. Aí a gente tem recortar, esmaecer, empurrão, revelar, dividir. Temos o revelar também, que é bem parecido com o ícone do esmaecer, se não for igual, né? Dá para perceber ali, inclusive. Mas graças a Deus, em relação ao ícone, ele não cobra ali qual nome referente ao ícone. Não, justamente por conta disso que pode ser muito confundido. Veja aqui a diferença do descobrir para o cobrir, né? Então, pode gerar confusão. Pode ser que apareça uma questão que envolva ali o ícone e pergunta do que se trata? Pode. Como foi feito? Se trata do quê? De uma transição. Então, esses nomes que a gente tem aqui, também é importante você saber, tá? Então, é interessante você aí no caso, né, antes da sua prova, pelo menos assim, um dia ou 2 dias antes da prova, dá uma olhadinha nos nomes das transições que a gente tem dentro do PowerPoint. Porque pode ter questões que envolvam exatamente isso, o nome da transição. Beleza? Então, vamos voltar para lá e vamos para a nossa próxima questão. Na próxima questão, ele traz ali para a gente, ó, no PowerPoint 2010, em sua configuração padrão, o recurso que permite ao usuário adicionar à apresentação uma imagem com informações de um arquivo do computador sem a necessidade de sair do programa em que está trabalhando. É o A, agregação, B, inserção, C, instantâneo, D, recuperar ou E, transportar. Então, vamos à palavra-chave aqui que ele está falando. O que o usuário vai adicionar? Então, o usuário ele vai adicionar à apresentação uma imagem. Então, ele vai inserir uma imagem. Imagem do quê? Com informações de um arquivo do computador.
sem a necessidade de sair do programa, ou seja, sem a necessidade de sair do PowerPoint. Então, eu tenho que ter um arquivo que está aberto no meu computador e eu vou inserir uma imagem com informações deste arquivo diretamente à minha apresentação. Quais são as opções que ele traz para a gente? Agregação, inserção, instantâneo, recuperar ou transportar. Bom, a agregação é um elemento que não existe no PowerPoint, então a gente já pode dar um risco aqui, ó. Inserção é o que a gente vai fazer, então, portanto, inserção não é um elemento presente no PowerPoint. Instantâneo, instantâneo existe dentro de inserir, nós temos ali no grupo imagens esta opção. Recuperar não existe ali dentro do PowerPoint, nem tampouco transportar. Então, portanto, a alternativa correta é realmente o instantâneo. Só que a gente vai lá até o PowerPoint e dá uma olhadinha nisso. Olha lá. Então, o PowerPoint já está aqui aberto. Dentro de inserir, já vou ampliar para você ver. Nós temos, dentro do grupo imagens, o quê? Imagem, clipart, instantâneo e álbum de fotografias. Vamos supor que eu queira inserir elementos que está na área de trabalho. Se eu clicar aqui no instantâneo, percebe que como eu não tenho nenhum programa aberto, ele não traz a janela aberta aqui. Quando eu clico em recorte de tela, ele minimiza o PowerPoint e vai para a minha área de trabalho. Onde eu posso, aqui no caso, recortar. No caso aqui a gente está fazendo a seleção daquilo que a gente quer que seja capturada na realidade, é a palavra correta, e não recortar, para a minha apresentação do PowerPoint. Eu vou soltar, automaticamente ele já inseriu a imagem aqui, ó, dentro da minha apresentação. É o que o instantâneo faz. Se eu tivesse uma janela aberta, vamos abrir uma janela aqui, ó, pode ser a janela da calculadora. Calculadora está aberta. Eu vou clicar em inserir, instantâneo. Veja que ele traz a janela toda para ser inserida. Eu clico e ele insere a janela dentro da apresentação. Tá vendo só? Então, qual o elemento que permite que a gente possa inserir uma imagem de um arquivo sem a necessidade de sair do programa? No caso, trata-se do instantâneo. Beleza, galera? Então, vamos voltar para lá e vamos a mais uma questão do PowerPoint. Agora, nessa questão, ele traz para a gente o seguinte, ó. Considere a seguinte apresentação criada no PowerPoint em sua configuração padrão com 4 slides em 2 momentos. O antes, que você tem ali, e aí ele afirma, né? No momento antes, o segundo slide com o círculo tem um botão de ação configurado com a ação de ir para o slide 3. O slide 3 é caracterizado por ter a estrela. Então, observa aqui, ó. Ele está trazendo para a gente a seguinte informação. Ele fala que o slide 2, que é esse cara aqui, ele tem um botão de ação, que é esse cara aqui. Este botão de ação, por sua vez, está caracterizado para quando, ao clicar, ele faça a ação de ir para o slide 3. Só que o slide 3, aqui no caso, ele tem a característica de possuir uma estrela, conforme você está vendo aqui, ó. Beleza? Então, toda essa informação está aqui. Um usuário reajustou os slides da seguinte forma. Na guia Slides, movimentou o slide 2 com o círculo para a primeira posição e movimentou o slide 3 com a estrela para a última posição, ficando agora com a seguinte aparência. Então, observa que o slide que tem o botão de ação está presente agora no slide 1 e o slide que tem a presença aqui da estrela está no slide 4. Aí ele fala, assinale a alternativa que indica correta e respectivamente os slides que serão exibidos quando o usuário iniciar o modo de apresentação pressionando a tecla F5. F5 você já sabe. F5
significa que nós vamos iniciar a apresentação. Então, iniciar a apresentação a partir do primeiro slide, ou a partir da primeira informação que a gente tem que não esteja oculta. É bom lembrar disso. Então, a gente coloca aqui, ó, iniciar a apresentação, que fica mais claro, ok? Muito bem. Aí, o que ele quer? Que a gente identifica quais são os slides que serão exibidos quando o usuário pressionar a tecla F5 e clicar no botão de ação do slide com o círculo. Então, nós temos lá, a alternativa A, ele vai exibir o slide 1 e depois o slide 1? Não. Ele vai exibir o slide depois do slide 4? Sim. Por quê? Porque o slide 1 tem o botão de ação que vai para o slide que tem a estrelinha. Onde está a estrelinha? O slide 4. Né? 2 e 1? Não, porque ele exibe o slide 1 primeiro. 2 e 3? Não, porque ele exibe o slide 1 primeiro. 2 e 4? Também não, porque ele exibe o slide 1 primeiro. Então, a alternativa correta, alternativa B. Tá vendo só, galera? Nós temos aí questões de PowerPoint que são facilmente resolvidas, né? Então, você não tem tanto segredo assim em relação a resolver as questões do PowerPoint. Tem que prestar atenção? Tem que prestar atenção. Mas não é uma questão difícil assim como a gente tem em questões de resolução de questões vamos dizer assim, de matemática, como a gente tem no Excel. Então, ali no Excel, a gente tem uma atenção maior na hora de fazer a resolução das funções. Beleza? Então, vamos lá. Mais uma questão do PowerPoint, ele traz ali, ó. O usuário está editando um slide no PowerPoint 2010 que contém as regras de segurança para a utilização de um equipamento. O texto com tais regras foi inserida em uma única caixa de texto e cada regra ocupa um parágrafo. Agora, ele precisa que as regras apareçam uma por vez ao iniciar a exibição do slide. Para tal, ele pode selecionar a caixa de texto onde estão as regras, clicar na opção Aparecer no grupo Animação, que pertence à guia Animações, e em seguida clicar na opção. Aí nós temos aqui, ó. Observe o seguinte. Palavra-chave. Nós vamos iniciar uma animação. Então a gente vai inserir uma animação. Então tá aqui, ó. Vou lá na guia Animações. Perfeito? Em seguida, depois que eu escolhi a minha animação, eu vou clicar em uma opção. Porque a gente tem opções de efeitos ali quando a gente insere uma animação. Lembra disso? Aí vamos lá. Alternativa A. Com o anterior do item iniciar? Não, não temos essa opção. Que define o intervalo de duração? Também não. Que define o intervalo de atraso? Não. Todas essas opções aqui existem, né? Só que não onde ele está citando. Por parágrafo do item opções de efeito. Opa, então isso daqui parece ser interessante, porque isso daqui é um elemento que a gente tem de opção que tem dentro das opções de efeito. Ok? Então, para fazer a exibição do jeito que ele quer, olha lá, ele tem que aparecer o seguinte, uma por vez, não é isso? Então tá aqui, ó. As informações têm que aparecer uma por vez. E é um parágrafo. Mover antes do item reordenar a animação. Não. Então, neste caso, a alternativa correta é realmente a alternativa D. Vamos lá no PowerPoint para a gente ver esse tipo de animação. Olha lá. Se eu colocar aqui, por exemplo, no PowerPoint, um parágrafo, vamos colocar aqui um texto qualquer. Se eu colocar aqui, concurso público e aqui a gente vai colocar vamos colocar nossa aprovação. Tá aí. Beleza. Então coloquei aí como se fosse um parágrafo.
Eu vou vir aqui em animações e escolher uma animação que vai aparecer. Só que aí a gente vai fazer da seguinte maneira. Eu quero que essa animação ela apareça com flutuação. Em opções de efeito, esse elemento que a gente tem aqui como objeto, ele traz aqui essas opções aqui de opções de efeito. Agora, nós temos que descobrir qual é o efeito que vai trazer ali como se estivesse surgindo através de uma digitação. Então, eu tenho aqui várias opções, né? Então, vamos fazer assim. Expandir. E se a gente tem opções de efeito só como objeto. Mas enfim, o importante é que a gente saiba que quando a gente vem aqui em mais efeitos de entrada, que aparece todos os efeitos aqui, nós temos muitos efeitos de entrada que permite créditos. Maravilha. Então deve ser esse aqui. Que aí dentro das opções de efeito, nós podemos, no caso, escolher. Aqui no caso o crédito está subindo como se fosse o letreiro de um filme, né? Então, por isso o termo créditos. Nós temos então, em opções de efeito, o elemento ali procurado. Senão a gente vai ficar aqui procurando o efeito para poder encontrar aqui a opção por parágrafo. Então ele diz aqui que a gente tem uma caixa de texto onde vai aparecer um item por vez, graças à opção que a gente tem dentro de opções de efeito. E lá em opções de efeito a gente teria lá por parágrafo, beleza? Então, o importante é saber que dentro de uma animação, essa animação, por sua vez, ela pode ser personalizada. E personalizando, nós temos ali vários elementos que podem ser agregados à animação escolhida. Entre os efeitos, nós temos lá por parágrafo, beleza? Vamos para a próxima questão. Próxima questão aí é uma questão bem legal que ele traz ali no PowerPoint, ó. A opção de exibir guias inteligentes está ativa e a opção para exibir as guias de desenho está inativa. Nesse contexto, o usuário está editando um slide que contém apenas duas formas, dois retângulos. Em um determinado momento, quando uma das formas está sendo movimentada, uma guia inteligente aparece, tal como a figura a seguir. Qual é a guia inteligente que ele está fazendo de referência aqui? É essa guia aqui, ó, tá vendo? Essa linha pontilhada. Esta guia aqui é uma guia inteligente, que está fazendo menção ao posicionamento entre os retângulos. De acordo com a sinalização apresentada, né, da guia inteligente, as duas formas apresentadas na figura estão o quê? A, agrupadas, B, sobrepostas, C, alinhadas pela parte superior, D, alinhadas pela parte inferior ou selecionadas. Bom, aqui no caso nós estamos com a opção alinhadas pela parte superior. É isso aí. Então a alternativa correta é a alternativa C. Beleza? Parece que é uma questão pegadinha, mas não é exatamente isso. E essas guias inteligentes, elas são ótimas na hora da construção de uma apresentação. Então, por exemplo, se eu pegar aqui qualquer forma geométrica, então vou colocar aqui uma forma. Pode ser um retângulo. Vamos fazer igualzinho como ele tem lá, dois retângulos. Se eu colocar aqui as guias inteligentes, elas aparecem. Tá vendo ali a guia? Ela está, no caso, aquela linha pontilhada. Eu vou até aumentar aqui para você ver. Ó. À medida em que eu vou movimentando, ó, tá vendo a guia? Olha lá, você viu, né?
Então, o que acontece? A partir do momento que eu vou posicionando o objeto, aquela guia inteligente ela vai aparecendo, até o ponto em que eu possa fazer o ajuste que eu quiser. Tá vendo só? Então, estou alinhando para baixo, para cima, centralizando e etc. Beleza? Muito bem, galera. Próxima questão do PowerPoint traz para a gente o seguinte. Considere o slide do PowerPoint 2010 em sua configuração original, exibido na figura a seguir. Aí você está vendo a figura e ele fala: assinale a alternativa que contém o ícone da guia a inserir que foi utilizado para incluir a apresentação Itapevi no slide. Onde que está a apresentação Itapevi no slide? Está aqui, ó. Certo? Que corresponde a esse ícone aqui que ele está falando. Alternativa A, objeto, B, tabela, C, clipart, D, smart art ou E, formas. Vamos por eliminação? Vamos lá. O item Itapevi corresponde a uma forma geométrica? Não. Então, a alternativa E já era. Trata-se de um elemento gráfico que está trazendo ali um texto de forma gráfica, né? De um elemento de imagem? Não. Então, não é um smart art. Trata-se de um clipart, que é uma imagem que a gente tem dentro do pacote Office? Também não. É uma tabela? Não. Então sobrou o quê? Um objeto. É quando eu posso inserir dentro de uma apresentação um outro elemento do pacote Office. Pode ser um arquivo do Word, um arquivo do Excel ou um próprio arquivo do PowerPoint. Beleza? Posso exibir com o ícone ou vincular, trazer ele para dentro da apresentação. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Próxima questão aí é bem bacana, ele traz para a gente o seguinte. Na figura a seguir, é mostrada uma apresentação do PowerPoint em sua configuração original. Você está vendo a apresentação. No slide 19, então o slide 19 é esse slide aqui. Foi inserido um botão de ação. Este botão de ação que você está vendo. Configurado com o hiperlink padrão, que ao ser clicado em um modo de exibição de slides, levará a apresentação para o seguinte slide. Este botão aqui, ele volta para onde? Para o início da apresentação. Então, ele vai para o início. Só que tem um detalhe. O primeiro slide da apresentação, ele está com um elemento aqui que a gente identifica como o quê? Oculto. Sempre que tiver ali a presença, né, de uma barrinha no número, significa que o slide ele está oculto. Então aqui está oculto também, certo? Se ele está oculto, ele não vai ser exibido. Então, se eu estou voltando para o início, qual slide vai ser exibido na apresentação? Vai ser exibido o próximo slide que não está oculto, que corresponde ao slide 2. Então, portanto, alternativa B. Beleza? Então, não esqueça desse detalhe. Apareceu ali uma linha cortando um número, significa que aquele slide ele está oculto. Belezinha? Vamos para a próxima questão. Olha aí que questão bacana. Considere as autoformas selecionadas em um slide do PowerPoint 2010 na sua configuração padrão. O usuário pretende aplicar uma animação de entrada que será ativada após o clique do mouse. Assinale a alternativa com a quantidade de animações que aparecerão no painel de animação. Então veja, quantas imagens a gente tem aqui selecionadas? Aí você vai falar para mim, professor, tem 3 imagens selecionadas. Eu vou falar para você, não tenho 3 imagens selecionadas. Observe bem a imagem. Tá vendo aqui, ó? A moldura indica qual é a imagem que está selecionada. Então eu tenho aqui, ó, uma imagem. Embora eu tenha aqui 2 formas, as 2 formas estão tratadas e unidas como um único objeto. E a mesma coisa acontece aqui, ó. Então, nós temos aqui todas essas formas. Olha aqui, ó. Todas essas formas estão presentes. Só que tem um detalhe. Isso daqui é um único objeto que está selecionado. Então, observe, principalmente aqui, pela opção da gente fazer as imagens girarem. Tem 2? Tem 2. Então, trata-se de 2 opções que a gente vai ter de animação. Beleza? Então, a observação ali é importante. Cuidado para não ser traído pela imagem.
A imagem remete que nós temos ali vários elementos. Inclusive, existe uma opção aqui que são 5 elementos que a gente tem presente. São 5 elementos. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. É verdade. Eu tenho 5 elementos. Só que, a partir do momento que eu tenho todos os itens agrupados, aí a história é diferente. Então, eu tenho 5 elementos, só que esses 5 elementos eles estão divididos em 2 grupos. Um grupo onde eu tenho 1 e o 2, e um outro grupo que eu tenho o 3, o 4 e o 5. Beleza? Vamos para mais uma questão aí do PowerPoint. Olha essa questão aqui que bacana. Observe o conteúdo aí das caixas de texto contendo palavras formatadas do PowerPoint 2010 na sua configuração padrão. Após selecionar a caixa em que se encontra a palavra concurso, como se observa na figura, assinale a alternativa com a formatação que será aplicada nas palavras após a execução das ações a seguir. Então veja, concurso aqui, embora vamos ampliar aqui a imagem para você ver. Agora dá para ver bem direitinho. Concurso está aqui em itálico, negrito e também com o sublinhado. Depois nós temos o Arujá, que também está em negrito, sublinhado. Desculpa, só está sublinhado. E escriturário, que está em negrito, ok? Beleza, então vamos lá. Aí ele fala, após selecionar, ali no caso, a palavra concurso, né? O usuário clicou em pincel de formatação. Esse cara aqui é chamado de pincel de formatação, não esqueça disso. Então aqui a gente tem o pincel. Pincel. Formatação. Beleza. Aí nós temos seleção da caixa em que se encontram as palavras Prefeitura Arujá. Então ele vai aplicar isso aqui. E depois, seleção da caixa em que se encontra a palavra escriturário. Então o pincel de formatação foi clicado uma única vez. Ele copiou, esse cara aqui, ele tem a opção de copiar a formatação. Ele copiou a formatação de concurso. Das alternativas que a gente tem, concurso, aqui no caso, Prefeitura, Arujá e escriturários ficaram livres de formatação, então está errado. No B, concurso ficou livre de formatação, está errado. No C, concurso permaneceu com a formatação, Prefeitura Arujá ficou igual, escriturário ficou igual, também está errado. Concurso ficou em itálico, Prefeitura Arujá ficou em itálico, e Arujá ficou aqui no caso, né, com o padrão que ele já estava. Concurso ficou aqui em itálico, Prefeitura Arujá ficou em itálico, escriturário ficou em itálico, só que escriturário apareceu a opção aqui que a gente está vendo da presença do sublinhado em todo mundo. Só que na realidade, o escriturário não vai se aplicar nada, porque uma vez que eu soltei em Prefeitura Arujá e selecionei escriturário, o pincel de formatação já não está mais ativo. Então, no caso, o item E está errado, ficando correto a alternativa D. Vamos fazer aqui uma simulação. Então, no PowerPoint, nós vamos colocar 3 caixas de texto, exatamente como a gente tem lá na questão. Então, vamos lá. Deixa eu limpar aqui o layout, vou deixar o layout limpo, em branco, certo? Então, colocando aqui o layout em branco, nós vamos colocar 3 caixas de texto. Então, nós temos aqui a primeira caixa de texto. Nós vamos colocar concursos. Depois, a segunda caixa de texto. Nós vamos colocar Prefeitura Arujá.
Beleza? E na última caixa de texto, nós vamos colocar escriturário. Opa! Vamos colocar então escriturário. Mas antes, deixa eu clicar aqui, ó. Poder melhorar aqui o nosso desempenho. Beleza. Aí aqui eu coloco pra gente escriturário. Então tá lá. Escriturário. Beleza. Muito bem. Então vou colocar aqui uma formatação em concurso. A gente vai pôr negrito, itálico e sublinhado. Em Arujá eu só vou colocar aqui no caso o sublinhado. E em escriturário eu vou manter o negrito. Certo? Beleza. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar aqui a caixa de texto concurso. Clicar no pincel de formatação que está aqui, ó, uma vez. Quando eu clicar aqui em Prefeitura Arujá ficou com a mesma formatação de concurso. Quando eu clicar em escriturário, o que acontece com o escriturário? Nada. Tá vendo só? Então ele aplica apenas ao primeiro item em que a gente selecionou. Isso porque foi clicado apenas uma vez. Agora, se eu tivesse clicado 2 vezes, aí eu poderia aplicar várias vezes ali em vários itens dentro do slide. Beleza? Então, portanto, a alternativa correta é a alternativa D. Tranquilo, galera? Então, veja que as questões do PowerPoint são questões simples, basta você ter um pouquinho de atenção, que eu tenho certeza que você gabarita na sua prova. Beleza? Então, paramos por aqui. Forte abraço para você. Até a próxima. Valeu!